19 e 20 apenas. Eu leio assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Somos gratos ao Senhor Deus pela alegria que temos nesta manhã de dedicar ao que já dedicamos ao Senhor, que foi o louvor que só ao Senhor é digno. E somos gratos pela alegria que temos de ouvir a Tua voz. E neste momento a palavra do Senhor vai ser explanada em minha oração, que tantos quantos aqui se encontram nesta manhã possa ser impactado pela palavra do Senhor, o Teu nome glorificado e a igreja edificada. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, como eu falei semana passada, nós temos uma introdução. Aí também Molezinho adiantou demais, né? Aí agora quando deixou o pregador em maus lençóis, né? Mas está bom, acho que está certo, eu acho, né? Está adiantado, mas está bom. É melhor que o pregador acelera, né? Vamos lá. Semana passada eu fiz a introdução desse Deus tão maravilhoso a quem nós servimos. Nessa introdução deixei bem claro, respondendo duas perguntas, que a primeira foi como Deus criou o universo, e a segunda foi para que Deus criou o universo. E aqui eu mostrei para os irmãos desse Deus ilimitado e infinito. Ele criou o universo dentro dele, né? Algo extraordinário. E também, conforme nós falamos aqui, também Deus ele é autossuficiente, né? Ele não necessita de ninguém para ele ser Deus como ele é. Então ele não só é existente, como é autossuficiente. Autoexistente e autossuficiente. É algo extraordinário. Mas ele nos criou. E ele nos criou, e eu mostrei aqui que dentro daquelas duas linhas para melhor entendimento e melhor a gente classificar Deus, que é a imanência e a transcendência, ali a gente entende um pouco esse Deus. E ali nós vimos que Deus, quando criou, nos criou, e quando criou o universo, ele criou com dois dos atributos muito interessantes, né? Que um é o amor, né? A misericórdia, e o outro a justiça. Então esses dois atributos que ele criou, quando ele criou com essa característica, agindo com misericórdia e também com justiça. Hoje nós vamos falar também dentro dessa mesma linha introdutória, né? Introdução aos atributos de Deus. E dentro dessa linha dentro dos atributos de Deus, lógico, é um tema muito vasto, são muitos atributos, depende da escola, depende do teólogo, mas o que Chambre fala, e que essa questão a importância de estudar os atributos de Deus é para conhecermos um pouco mais a Deus, porque quando nós conhecemos as características, as qualidades de Deus, nós conhecemos um pouco mais Deus. E Chambre fala, nosso dever é procurar conhecer a Deus, e é isso, evoca o que está lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus, ainda que ele é ilimitado, ainda que ele é uma fonte inesgotável. O nosso dever é conhecer mais esse Deus. A pergunta que eu faço é:
É possível conhecer esse Deus? Lógico, por tudo que nós vimos a semana passada, e pelas poucas palavras aqui, que eu coloquei, justamente dentro da transcendência de Deus, que está acima de todo e qualquer entendimento, como eu coloquei a semana passada, Deus, por ser Deus infinito, nós finitos não podemos explicar o infinito, porque senão ele deixava de ser infinito. Mas dentro dessa lógica não é possível conhecermos Deus. Mas quando a gente vai lá para a palavra de Deus, olha só o que fala aqui os irmãos abaixo só ouvir, porque como eu vou ler bastante texto, quero que os irmãos pegam direitinho. Qualquer coisa lá no canal está colocando os vídeos, os irmãos podem pegar posteriormente. Mas olha o que está lá em Jó, num questionamento dos amigos de Jó, Zofar. Até os amigos de Jó fez esse questionamento: porventura desvendarás o oculto, aqui fala arcanos, que é os ocultos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É possível fazer isso? E dentre muitos textos, escolhi um do Antigo e um do Novo. E olha o que está aqui em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, e se a gente for pegar, por exemplo, lá em Isaías 40, lê depois Isaías 40, você vai ver a profundidade, a riqueza desse capítulo de Isaías 40, também 41, 43, são vários textos que a gente, ao ler, a gente percebe que nós não somos nada. Isaías 40 fala, que nós somos menos do que nada, menos do que nada. Ele pegou as ilhas, os continentes, a Bíblia fala que ele pesou em balança de precisão. Então, esse Deus, nós não temos condições de esgotá-lo, porque ele é infinito. Mas os atributos, eles são importantes, porque a gente passa a ter um certo conhecimento de Deus, e esse certo conhecimento é o suficiente para podermos ter uma intimidade melhor com Ele, como Leite Erickson fala no seu livro Introdução à Teologia Sistemática. Para compreendermos a relação entre Deus e a criação, é importante compreender sua natureza. E a natureza de Deus, justamente, são as qualidades, são as características de Deus. Então, através dos atributos, que são justamente as qualidades e as características de Deus, nós percebemos que Deus se constitui quem Ele é. E para isso, nós vamos falar um pouco dessa característica, para que isso fique mais claro na sua mente. Quem é esse Deus? Muitos teólogos, eles classificam os atributos, cada um tem a sua forma, mas tem uns que classificam os atributos naturais. Esses atributos naturais são aqueles incomunicáveis, naturais a Deus, é natural a próprio Deus, da sua natureza, é inerente a Ele. E os atributos morais, e que outros se classificam com os atributos comunicáveis. Então, os naturais e incomunicáveis são aqueles intransferíveis. Esses são inerentes, única e exclusiva a Deus, ou seja, aquele que nós não conseguimos explorar. Mas os morais comunicáveis, os atributos pelo qual Deus se relaciona com o homem. Hoje nós vamos estar falando só de um desses. Na próxima semana eu estarei falando sobre o outro. E qual é que nós vamos falar hoje? Os atributos naturais, ou os incomunicáveis, ou os intransferíveis. Então, dentro dessa linha dos atributos naturais,
incomunicáveis e intransferíveis. Lady Erickson traz uma classificação que eu achei mais interessante do que a Champlin, como tem outras classificações muito interessantes, mas ele sintetiza, porque não tem como a gente sistematizar todos os atributos, né, em um sermão, porque isso aqui é objeto de estudo, objeto da gente pegar a Bíblia, pegar livros e estudar. Então, dessa forma sintetizada, proposta por Lady Erickson, nós vamos entrar um pouco, né, conhecer um pouco os atributos naturais de Deus, que são os incomunicáveis e os intransferíveis. Nesse, né, nós não conseguimos, porque não se comunica com ele. Então, qual é o primeiro atributo que nós podemos aqui compartilhar com os irmãos? O primeiro atributo é, como eu estou falando, né? Isso aqui é só introdução. Eu só vou estar falando, né, comentando um pouquinho introdução, porque não tem como a gente entrar. Porque se a gente fosse entrar aqui sistematicamente, a gente teria que ocupar o tempo apenas e tão somente em um desses atributos. O primeiro atributo que nós queremos aqui compartilhar nessa manhã é o atributo da espiritualidade de Deus. Aí a gente lembra logo daquele texto da mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 24, né? Que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus, ele não tem forma, Deus, ele não tem o que nós conhecemos, né? O físico, mão, pé. Aí a gente cantou aqui, né? Abraça-me, que foi essa música que a gente cantou? Abraça-me, abraça-me. Dá a entender que Deus tem braço, né? Mas Deus não tem braço. Como explicar, né, o que a Bíblia fala, né, das asas de Deus, né, dos braços, das mãos? Como explicar isso? Isso é uma forma da gente, dessa forma a gente entender. A teologia nos aponta para o antropomorfismo, que é justamente uma linguagem, uma forma de poder explicar e Deus se revelar ao homem para melhor entender. Um exemplo, nas teofanias. O que é teofania, pastor? Teofania é as aparições, manifestações. Teo, Deus, e fania, manifestação, aparição. Então, as aparições, manifestações de Deus, né, elas ocorreram de várias maneiras. Física, né, através do anjo. Lá no Antigo Testamento, né, nós temos o Senhor Jesus Cristo pré-existente, né, principalmente quando se trata do anjo do Senhor, né, lá em Gênesis em especial, está se referindo a Jesus Cristo pré-existente. Tem as teofanias dos anjos do próprio Senhor e o ápice, né, da manifestação do Senhor Deus foi através do próprio Jesus Cristo, Deus se fazendo homem, né, que é o verbo que se fez carne. Uma outra atributo é a vida. E aí a gente vai lá para Jeremias. Qual que está em Jeremias 10:10? Como é que está em Jeremias 10:10? Os irmãos só ouçam. Jeremias 10:10 diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Nesse Deus vivo, aí nós temos uma outra passagem que podemos exemplificar ainda mais isso aqui. Observe que está lá em Êxodo 3:14, que é justamente aquele diálogo de Moisés com Deus, Deus na sua teofania, na sua manifestação, e ali foi em forma de quê? De uma sarça ardente. Ali é um tipo de teofania, né? Então Deus na sua manifestação, conversando com Moisés na sarça ardente, dando as instruções de Moisés para ir ao Egito para libertar o seu povo. Moisés perguntou: vamos perguntar em nome de quem eu estou indo? E aí ele falou: eu sou, o eu sou enviou a vós.
Quais as implicações nesse o eu sou? A autossuficiência, a autoexistência, como aqui eu já disse. E nesse o eu sou, ele está dizendo que o eu sou a vida, eu sou, estou presente, ele é participativo, ele é dinâmico. Então, ele não está limitado, como nós vamos ver lá na frente, a questão de espaço e de tempo. Mas no ápice da sua manifestação, nós tivemos aqui, na pessoa de Cristo, ao ápice da manifestação de Deus, ele trazendo, e aí João, lá no seu evangelho, no evangelho do Senhor Jesus Cristo, melhor colocando, ele traz 7, o eu sou, o eu sou lá, que foi evocado lá de Gênesis 3,14, de Êxodo 3,14, agora na sua manifestação em João, ele está dizendo que eu sou o pão da vida, o eu sou a luz do mundo, o eu sou a porta de entrada, o eu sou o bom pastor, o eu sou a ressurreição e a vida, o eu sou a figueira verdadeira. Então, dentro desse atributo vida, nós podemos aprender resumidamente e de uma forma introdutória somente esse Deus vivo, ele está presente, ele está ativo e participativo, em toda a sua criação, e é dele que emana a vida, porque é ele que é a vida. Um outro atributo que nós vamos compartilhar aqui, que é a personalidade de Deus. Quanto à sua personalidade, o que nós podemos entender? Ele é pessoal. O que é ser uma pessoa? Ser uma pessoa é aquela que sente, aquela que pensa, é aquela que tem amor, Então, por isso, ele é conhecido com a sua personalidade, esse Deus pessoal, ou seja, ele tem autoconsciência, ele tem vontade, ele tem sentimento e, acima de tudo, ele tem nome, e só na Bíblia são vários os nomes de Deus, que nós conhecemos, e acho que um dos mais conhecidos que nós conhecemos, que é o Yahvé, que é o transliterando para o português, que é o Jeová, o Javé, ou seja, são vários os nomes que Deus tem. Então isso é uma qualidade dessa personalidade. Ele, como pessoa, ele tem nome, ele tem autoconsciência, ele tem sentimento, ele tem vontade, tá bom? Uma outra, a quarta, que é a infinitude. Esse aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo, porque a infinitude, ela desencadeia outras características que fazem parte deste atributo da infinitude de Deus. E nós conhecemos alguns deles, o sinal está lá no Salmos 139, ali nós temos 3, que é o espaço, que é a onipresença, que está lá no Salmo, que é o tempo, que é o onipresente, que também está lá no Salmo, ele é infinito quanto ao espaço, infinito quanto ao tempo, infinito quanto ao conhecimento, que também está lá no Salmo 139, e ele é infinito quanto ao poder, que também está no Salmo 109, ele é o onipotente, e ele é infinito, ou seja, de outra forma de colocar, o espaço dele é infinito, o tempo é infinito, conhecimento infinito, poder infinito, e eu quero dar uma destacada aqui mais, porque esse aqui, que é presente de Deus, acaba acoplando, abrangendo todos os outros 4 anteriores que eu falei aqui, da infinitude de Deus. Eu quero que os irmãos, quanto ao espaço, observe que está lá em 2 Crônicas, Crônicas 6:18. Olha a oração de Salomão, quando na consagração do templo ele fez esta declaração, mas de fato
habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, aqui está mostrando que pela infinitude, né, do espaço da onipresença de Deus, ele não pode habitar, porque nem os céus podem conter a presença de Deus. Entendeu? Que aí é aquilo que eu falei a semana passada. Deus criou o universo. Isso aqui é uma aula que eu assisti do professor, e é muito interessante essa ilustração que ele fez. Deus criou o universo dentro dele. Então o universo, que já é infinito, está dentro do infinito, que é Deus. Então os homens estão aí há 6.000 anos tentando explorar o universo, mas não conseguiram nem conhecer a Via Láctea, que é a que nós moramos, e as outras bilhões de galáxias, né? Deus conhece todas, conhece as estrelas em todas elas, chama cada uma pelo seu nome, e cada uma escuta e atende. Que coisa maravilhosa é esse Deus. Quanto ao tempo, Isaías 44:6, ao que está em Isaías 44:6, Isaías 44:6, ele fala quanto à infinitude do tempo de Deus. 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há outro. O que ele quer dizer? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Lembra que no ápice da sua revelação na pessoa de Cristo, no Novo Testamento, ele fala que ele é o Alfa e o Ômega. Aqui, se a gente for também aplicar ao alfabeto, porque o Alfa e o Ômega representa a primeira e a última letra do alfabeto grego. Aqui no Antigo Testamento, a gente pode aplicar isso aqui ao alfabeto hebraico e pode dizer: eu sou o Aleph e o Tav. E aqui eu já expliquei acerca dessas duas letras, o Aleph e o Tav, que é justamente o início e o fim. Deus, ele não é um meio para que você alcance, ele é o fim. Entende? Não tem. Eu posso ser um canal para que você alcance A ou tal coisa, mas Deus é o fim, o princípio e o fim. A igreja é o meio para que, vamos colocar agora, a cruz de Cristo, né? O Deus revelado em Cristo é o meio para chegar a Deus, mas ele é o primeiro e o último. Sendo ele o primeiro e o último, ele é ilimitado com relação ao seu tempo, né? Porque ele começa nele e termina nele. Foi o que eu expliquei aqui com relação ao Aleph e o Tav, né? Mostra claramente no início o Aleph, o hebraico, e no final está lá o Tav, que representa pelo epitograma. Lembra que eu falei que é a cruz. Então começou em Deus no Aleph e concluiu no Tav. E essas duas letras, quando estão juntas, elas não são traduzidas. Ninguém traduz essas duas letras, Aleph e Tav. Daí nós temos vários exemplos, não só em Gênesis, como também em Zacarias. Nós temos essas duas letras, Aleph e Tav juntas, e elas não são traduzidas, porque ali representa as duas personalidades, ou seja, representa Deus, aquelas duas letras ali, o Deus Pai e o Deus Filho. Quanto à onisciência, olha só o que está no Salmo 147. Salmo 147 fala, o Salmo 109 também diz, né? Como aqui eu já citei para os irmãos. Mas o 147, verso 5 diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A questão da onisciência de Deus é muito interessante, porque o que está aqui no Salmo 139, 3, e a tradução
mais correta aqui, conforme ao tempo que é usado aqui, nesse verso 3 que está assim, ó: esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ou seja, aqui seria uma forma de poder falar que Deus, que aqui já está dentro da presciência, né? Deus, ele vê o futuro, ou seja, ele não só vê como ele está no futuro. Se amanhã você estiver aqui, você ainda vai estar, mas Deus já está lá amanhã. Então Deus sabe tudo o que você vai fazer, não só sabe como ele vai estar lá, junto com você, né, acompanhando tudo. Então ele vê o futuro, e mediante a esse poder, né, do conhecimento e da presença de Deus de ver o futuro, aí é onde nós entendemos acerca da nossa salvação, né? Ou seja, é a base da nossa salvação, da nossa eleição, que é justamente a presciência de Deus, que está junto com o conhecimento, junto com o tempo, né? E junto com o espaço. Então, com base na presciência de Deus, que ele está no futuro, e pelo fato de ele estar no futuro, ele sabe o que acontece no futuro. Nós aventuramos o que vai acontecer no futuro, mas ele está lá no futuro. Lembra daquela passagem quando aqui ele esteve, Cristo, e quando estava sendo assunto ao céu, ele falou assim: olha, que eis que eu estarei, não é estarei, é eis que eu estou. Por que estarei? É uma forma comum de todos nós de se dar, porque assim aprendemos. Mas o tempo ali não é futuro, o tempo é presente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebeu aí? Então ele está, nós estaremos, você estará. E quanto ao poder, observe que está lá, tem vários textos que nós poderíamos aqui citar, né? Lá em Gênesis 17, 1, por exemplo, né? Ali é fantástico, quando Abraão está desanimado e tudo, aí Deus aparece para fortalecer Abraão, e aí o próprio Deus apresenta-se a Abraão da seguinte forma: Abraão, eu sou o El Shaddai. Ou seja, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A recomendação ali foi: ande na minha presença e ser perfeito. A onipotência de Deus, né? Aqui eu estou só na esfera aqui de Abraão, mas vamos olhar para o cosmos, vamos olhar, como aqui eu falei em Isaías 40, né? Para esse universo, para as estrelas, ou seja, dele sustentar tudo isso aí. Quem é esse Deus? Nós brincamos com esse Deus, né? O que nós brincamos com esse Deus? Então, esses quatro: espaço, tempo, conhecimento, poder, que são atributos infinitos de Deus, está aqui acoplado à presciência. E justamente a presciência, ela vê brevemente o futuro, vê o que acontece, já sabe o que acontece, e com base nisso ele toma cuidado e faz seus planos e seus planejamentos. Eu não me converti em 93, de janeiro de 93, então eu estou no passado, né? Mas quando eu nasci eu não sonhava, e nem pensava, e nem queria, na verdade, me converter, porque eu não gostava de crente. Mas o Senhor já sabia que eu ia me converter. E o que acontece? Passam os anos, ele me chama. Primeiro que eu não queria, mas ele sabia que eu ia recusar, ele sabia que eu ia fugir, né? Então, com base nisso aí, como ele está no futuro, ele monta, né, os seus planos, né, as suas ações, de modo que alguns acham que Deus confunde eleição com predestinação. Deus predestina conforme a sua presciência, entendeu? Porque
a quem assim crê e quem assim prega e vive a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, dentro dessa questão da predestinação. Alguns irmãos entendem que isso aí Deus predestinou uns para ser salvos e outros para perdição. Isto não é presciente de Deus. Deus, ele viu e sabia que você ia se converter, e com base nisso ele te elegeu. Então a eleição é com base na sua decisão que Deus viu que você ia tomar, tá? É assim que funciona a eleição. Tem aqui a irmã Edna. Irmã Edna tomou a decisão uns 15 dias atrás, né, irmã Edna? Uns 15 dias atrás, né? Para nós é novidade, ela também não imaginava, mas Deus já sabia que a irmã Edna ia tomar essa decisão. Com base na decisão da irmã Edna, Deus elegeu. Deus não interfere na sua vontade, no seu livre-arbítrio, entendeu? Ele não interfere, mas ele já sabia que a irmã Edna ia tomar a decisão, e assim elegeu. Ok? E o último, a imutabilidade de Deus. Isso aqui é muito interessante. A imutabilidade de Deus, no Salmo 102, nós temos vários textos. No Salmo 102, cadê o Salmo 102? Salmo 102, versos 26 e 27. Ouça: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Ou seja, a imutabilidade de Deus diz que ele não sofre alteração. Quem muda é o homem. Se hoje você está com a fé menos ou menos fé, eu falar brincadeira, né? Fé de menos, né? Com menos fé hoje, isto é a oscilação do seu coração. Não atrele isso à sua incredulidade a Deus, porque Deus não muda. Deus não muda. Ele é imutável, e sendo ele imutável, nós podemos observar nas Escrituras, como aqui em Malaquias 3,6, olha só, que porque eu, 3,6 fala assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, se Deus não fosse aplicar a misericórdia dentro da lei da sua criação, quando ele colocou também a justiça, o que seria de nós? Como ele aplica também a misericórdia dentro da lei da criação, onde está presente a sua justiça, aí nós entendemos, é o motivo pelo qual ele não muda, ele é imutável. Então nós não somos consumidos. E a pessoa, se não tivesse as misericórdias, e se Deus ele mudasse, aí nós vamos aqui cantar: abraça-me com o abraço da tua justiça. Cante isso, e você vai ser fulminado. Lógico, o convertido não, porque Deus, quando olha para o convertido, ele não mais vê o convertido, mas ele vê a justiça do seu filho no convertido. Percebeu? Então, a obra que nós temos é a obra da obediência a esse Deus que fez justiça por você. E quando você estiver perante ele, não vai lá com a soberbia de que, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, não, porque Deus vai ver a obra de Cristo. Se ele não vê a obra do seu filho, a obra que justifica, pode ter certeza que você, que eu creio que não é o caso aqui de quem está presente, mas pode ter certeza que muitos dos que pensam assim, né, vão ouvir a maldita frase: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque em vós não está a justiça do meu filho. É o Filho, é Deus, é Cristo,
que nos justifica, Deus nos justifica mediante a Cristo. E em Atos, em Tiago, capítulo 1, 17, olha o que diz: e toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, a origem do bem, você quer dom? Você está inerte? Você quer trabalhar? Deus já te deu o que você não pode ter, que é o dom da salvação. Mas o dom do serviço, isso Ele dá. Mas Ele dá quem pede. Você quer trabalhar no reino de Deus? Pede a Ele um dom. E esse dom, justamente, o que Ele dá? Que Ele não dá de acordo com a sua vida, a sua oscilação no sentido de olhar para você, mas pela sua fidelidade, pela sua obediência, porque Ele não muda. Quais os aspectos da imutabilidade de Deus? São dois os aspectos da imutabilidade de Deus. Ou seja, a imutabilidade de Deus são caracterizados pelos aspectos que não existe mudança quanto ao seu quantitativo e o seu qualitativo. Quantitativo e qualitativo. Primeiro, com relação ao quantitativo, Deus, hoje Ele não está maior do que ontem, e nem ontem está menor do que hoje. Ele é Deus, entendeu? Não tem esse negócio de, olha, meu Deus, hoje está grande. Deus é Deus, nem cresce e nem descresce, nem aumenta nem diminui. A imutabilidade quanto ao quantitativo simplesmente existe, ou seja, não existe essa variação. Isso se aplica a nós. Hoje cresci um pouco, hoje eu diminui um pouco, hoje eu estou mais robusto, hoje estou mais magro. Então isso se aplica a nós, oscilante que nós somos. Mas Deus, na sua imutabilidade, não existe essa questão de Deus grande hoje e Deus pequeno amanhã. Simplesmente é Deus, perfeito quanto à sua grandeza. E quanto ao qualitativo, ou seja, a sua natureza não sofre modificação. Nós sofremos modificação. Estou nervoso, estou calmo, estou sentindo, não sinto nada. Ou seja, nós sofremos essas mudanças. Deus não. Quanto à sua a imutabilidade qualitativa, Ele simplesmente é Deus. Ele não modifica nem para mais e nem para menos. O que pode alterar é o seu sentimento de ira para com os desobedientes. É isso que pode alterar. E é o que nós estamos vendo aqui. Agora eu quero encerrar com essa aplicação sobre desses atributos de nossas vidas. Ou seja, o que aconteceu lá em Gênesis, quando veio o dilúvio? A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu devido à maldade do homem ter chegado nas narinas de Deus. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Da mesma sorte. A ira de Deus se acendeu porque a maldade de Sodoma e Gomorra chegaram às narinas de Deus. E pode escrever isto. Nós estamos nesse limiar. A maldade do homem hoje, do homem querendo ser Deus, do homem querendo transformar homens em transhumanismo, do homem querendo ser mais, ter um conhecimento superior ao de Deus, de mudar as leis, de mudar a natureza, como aqui em Romanos, o verso 21 do capítulo 1 fala: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então é o quadro que nós estamos hoje. Eu estou pregando isso aqui, eu corro risco de ser até denunciado, de ser até preso. Olha só o nível que nós chegamos. Então, isto pode ter certeza, chegou às narinas de Deus, e Deus vai dar um basta. E dar um basta de Deus, que é justamente o que nós estamos presenciando, em especial nesse ano de 2020. O basta de Deus começou justamente, como eu preguei outro dia aqui, com essa mudança dos polos magnéticos, ou seja, o juízo de Deus está em curso, e o juízo de Deus está em curso, está deixando muitos atônitos, muitos preocupados, muitos com medo. Isto são sentimentos que não está inerente a crentes. Crentes não podem ficar com medo, amedrontar, pelo que está por vir aí na frente. Quando nós conhecemos essas atribuições, e na próxima semana, quando a gente vai falar de algo que está mais ligado a nós, que é mais relacionado com nós mesmos, mas quando nós conhecemos essa infinitude de Deus, quanto à sua espiritualidade, quanto à sua vida, quanto à sua personalidade, quanto à infinitude com relação a espaço, a tempo, conhecimento, poder, presciência, quanto à sua imutabilidade. Isso serve para quê? Senão para nos confortar, senão para aumentar, consubstanciar a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, nesse El Shaddai, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, sabendo que Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, sabendo que esse Deus a quem nós servimos, aqui nós, não há mente, por mais grande que seja, consegue conceituá-lo. É esse Deus pelo qual nós servimos, e portanto as nossas oscilações, portanto a nossa incredulidade, portanto a nossa pouca fé, a nossa falta de visão, a nossa falta de audição, de ouvir esse Deus, não coloque isso na culpa na conta de Deus, porque a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Porque Deus, Ele está diuturnamente tentando relacionar-se conosco, mas Deus, lembre-se, como eu falei a semana passada, tudo isso pela sua misericórdia, que são infinitas, que se renovam a cada manhã, porque Ele não precisa de nós, mas é pelo seu bendito amor, pela sua misericórdia, porque Ele te criou e Ele nos criou com um propósito, para louvor e para a glória do seu nome. A pergunta é: o que nós estamos fazendo? Estamos glorificando a Deus? Estamos passando conhecimento, ou seja, compartilhando quem é esse Deus? Tem gente com medo de umas simples contas, com medo de um carro porque não tem, de uma casa porque não tem, com medo porque não vou casar, com medo porque eu vou separar. Gente, vamos apegar a esse Deus, e que esses atributos, conforme aqui eu falei, são suficientes para a gente poder descansar, porque quando nós agimos contra a vontade dele,
é justamente o que nós vimos aqui. É a gente mudar o curso da natureza. E mudar o curso da natureza é o homem querer ser Deus. É o homem rebelar contra Deus. Você quer se rebelar contra Deus? Lembra que eu falei semana passada, o seu Deus é pequeno demais? De um livro de J.B. Phillips. O seu Deus é pequeno demais. Analise se o seu Deus é pequeno demais no seu dia a dia, principalmente quando você começa a priorizar as coisas na sua vida. Se você passa a priorizar marido ou esposa, seu Deus é pequeno demais. Se você passa a priorizar lazer, o seu Deus é pequeno demais. Se você passa a priorizar viagens, o seu Deus é pequeno demais. Se você passa a priorizar filhos, o seu Deus é pequeno demais. Se você passa a priorizar pastor, o seu Deus é pequeno demais. Se você passa a priorizar o seu vizinho ou a sua irmã, seja lá quem for, o seu Deus é pequeno demais. Se você passa a priorizar família, dinheiro, trabalho, o seu Deus é pequeno demais. Priorize Deus. Porque uma vez você priorizando Deus na sua vida, você não vai estar em déficit com nada, em nenhuma outra área da sua vida. Porque Ele é suficientemente capaz para te prover tudo que você precisa, para você não ficar devedor com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu trabalho, com o seu parente, seja lá quem for, porque priorizando Ele te dá sabedoria para eles. Vamos priorizar esse Deus, porque Ele é simplesmente isso. Ele é, não tem mais explicação. Ele é Deus e ponto. Amém? E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos aguardando. Que Deus assim nos abençoe. Aplique a sua palavra aos nossos corações.